da liberdade que nos é dada, podermos transmitir esta mensagem, este culto online aos nossos amados irmãos, amigos, famílias, aqui do setor de Dois Córregos e região, e de todos os amados irmãos que poderão estar sendo alcançados, por esta rede social. E eu quero convidar a você que está aí nos assistindo, se puder, faça isso, venha também aí compartilhar, convidar os demais. Sei que todos os nossos amados irmãos, dirigentes, pastores, também estão fazendo uso desta mesma ferramenta, e todos nós somos cientes, por conta aí dessa situação que todos nós estamos envolvidos, de uma forma direta e indiretamente, e há uma força-tarefa, sendo feita para que toda a população possa estar aí reservada dentro dos seus lares, dentro das suas casas, para que possamos passar por este momento de dificuldade. Mas acreditamos que Deus há de nos capacitar, Deus há de nos orientar, diante da graça e da misericórdia do Senhor. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão nos dando suporte aqui, dentro dessa liberdade. Nosso irmão Guilherme, nosso irmão Diácono Felipe, está aqui conosco, e nós somos gratos por tudo quanto o Senhor nosso Deus tem nos concedido. Nós estaremos orando neste momento, orando ao nosso Deus para darmos início aqui a uma ministração que Deus tem colocado ao nosso coração, e espero em Deus que possa falar aos corações dos amados irmãos diante da bondade e diante da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos que os irmãos vai falando conosco aí. Nós estamos aí procurando vivermos este momento, e as nossas ferramentas são ferramentas que estamos aí trabalhando com elas, estamos trabalhando, então certamente possa ser que saia algo aí fora dos nossos controles, mas todos os esforços estão sendo feitos aí para poder transmitir para os amados irmãos toda a qualidade que nós temos aqui, diante do que nos é possível. Se tiver escuro aí, os irmãos vão nos falando, nós vamos pedir para poder acender as luzes, e aí então ficará melhor para que os irmãos possam observar o que está sendo feito, e tudo será realizado para a glória do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui no nosso templo, não temos a presença dos irmãos, como todos já sabedor, mas estamos crendo que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo está conosco. E nós queremos aqui neste momento, antes de iniciarmos a nossa oração, agradecermos a liderança do nosso pastor presidente Alcides Fávaro, a toda a diretoria, pastor Leante, pastor Luiz, pastor Daniel Chagas, pastor Zito, pastor Cláudio, e toda a mesa diretora da Comoexpo, em todos os esforços que estão sendo feitos aí também, dentro da conscientização que está sendo passada a todo o campo eclesiástico do Ipiranga. E graças ao nosso bom Deus, nós estamos aí nos esforçando, tanto os líderes setoriais como líderes congregacionais, para que possamos aí todos esforçados por um só propósito, e certamente acreditamos que muito em breve isso tudo irá passar, e nós prosseguiremos diante de tudo quanto Deus nos tem proporcionado. Nós estaremos orando, e nesta oração eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, que está nos assistindo, e volto a dizer, isso aqui é muito novo para mim, então se me ver aqui um pouco acanhado, não é da minha pessoa, mas diante aqui, neste presente momento, é algo novo para nós podermos nos familiarizarmos, mas todos os nossos esforços aqui serão esforços feitos para que o nome do Senhor nosso Deus possa ser glorificado nos céus e glorificado na terra. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, diante do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos louvá-lo e glorificá-lo. Te agradecer, ó Deus, por nos permitir neste momento, através, Senhor Deus, destas ferramentas, ó Deus, para que possamos adentrar ao lado dos teus servos, alcançá-los, ó Deus, aonde se encontram. Através desta oração eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a
vida de cada um dos teus amados, Pai. Que o Senhor venha alcançá-los, que o Senhor venha dar graça e entendimento diante deste momento que nós estamos atravessando, e o Senhor é sabedor de todas as coisas, e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, venha nos dar graça, venha nos dar entendimento, venha nos capacitar para que possamos passar por este momento na força do Teu poder, capacitado pelo Teu Espírito Santo. Alcança, Senhor, a todas as congregações deste setor, toma em Tuas mãos, Senhor, a cada lar, a cada família, alcance a todo o campo eclesiástico do ministério, bem como os demais, Senhor, ministérios que também estão, Senhor, diante da Tua presença para servi-lo, louvá-lo e adorar ao nome do Senhor. Aos nossos amigos e irmãos que talvez não professam a fé em Ti, Senhor, mas estão ouvindo a Tua palavra, que o Teu poder possa alcançá-los, que o nome do Senhor possa ser glorificado sobre vossas vidas e sobre as vossas famílias. Assim, ó Deus, nós queremos Te pedir e Te agradecer em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe. Veja aí, a oração já foi realizada e já nos trouxe aqui também um pouco mais de claridade. Então, como nós falamos aos irmãos, nós estamos aí montando aqui um cenário, na verdade, aqui, para que tudo possa ser de melhor qualidade, para que os amados irmãos possam nos ouvir e também, através destas ferramentas, poder então nos acompanhar. Quero aqui mais uma vez agradecer a todos os irmãos que estão aí nos assistindo, né? Eu não tenho como responder, eu não tenho como acompanhar se tem alguma pergunta, mas nós certamente posterior estaremos aí pedindo a Deus essa graça, essa sabedoria, para nós podermos estarmos respondendo os amados irmãos, e nós estamos acreditando que o Senhor nosso Deus nos capacitará para isso. Voltamos a dizer, irmãos, que nós também aqui, como todo o setor, todo o ministério, estamos trabalhando, né, atendendo a solicitação do nosso pastor presidente e também dentro do decreto que foi passado pelo excelentíssimo governador. E então a igreja, nós acreditamos, e isto tem sido demonstrado, é a instituição que mais contribui para o Estado. Então nós sempre temos trabalhado na mão certa, sempre temos procurado aí apoiar, e diante da graça que Deus tem nos dado, não é diferente neste momento aonde nós estamos passando. Eu particularmente posso dizer aos irmãos, na minha pouca idade, é algo ímpar, né? Nunca tive essa experiência dentro do Evangelho, que as portas da igreja, né, não por força, mas por um bom conhecimento, ou seja, por uma causa justa e também por compreensão. Então nós estamos entendendo que a presença do Senhor seja louvada no céu e na terra por tudo quanto o Senhor nos tem concedido. Diante da presença de Deus, nós estamos aqui pedindo esta sabedoria aos irmãos também. Aconselhamos para que todos possam, neste momento, se reservarem nas suas casas, exceto aqueles que por forças maiores, por trabalho, por necessidade, possam estar aí se expondo, né? Mas a força que está sendo feita é para que todos possam estar reservados nos seus lares, e acreditamos que num tempo muito curto nós poderemos ultrapassar essas dificuldades e o nome do Senhor ser louvado nos céus e na terra. Aqui no nosso setor, em todas as nossas congregações, nós estamos fazendo uso dessas ferramentas, trabalhando com uma rede online, né? Estamos aí transmitindo ao vivo esta palavra e pedindo também para que os irmãos continuem orando para que Deus possa nos dar sabedoria, como lidar com este presente momento e como então podemos aí sobressair e não perder a essência, a graça do Senhor. Nós entendemos que por mais prazer que nós temos de estarmos na igreja, cultuarmos ao nome do Senhor, mas nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, e por isso então nós nos alegramos, porque mesmo em nossas casas, onde agora está sendo feito, né, os cultos nas famílias, então nós estamos resgatando este princípio que para alguns já não tinha tanto efeito, ou alguns já não mais assim fazia com tanta liberdade, mas agora pela graça de Deus está sendo resgatado, e nós acreditamos que tudo isso é para o bem da obra do Senhor
nosso Deus. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los, a vocês que estão aí e têm a liberdade, né? Não sei se todos que nos assistem terá essa liberdade, mas nós teremos aí um momento de meditação na palavra do Senhor. E eu quero convidá-lo a você abrir a sua Bíblia ou acompanhar esta leitura na Sagrada Escritura, que está no livro que segundo escreveu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Mateus. Nós estaremos aqui meditando nesta palavra no Evangelho que segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7. Capítulo de número 7 e o versículo de número 24. Nós faremos esta leitura e então buscaremos em Deus direção do Espírito Santo para que possamos compartilhar o que está ao nosso coração. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer da seguinte maneira: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E descendo a chuva e correndo os rios e assoprando os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso de número 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ore conosco por mais uma vez, por bondade de Deus. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu tenho feito a leitura da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra ela é poderosa, Santo Espírito, para cumprir em nós os Teus propósitos, os Teus desígnios. O Senhor é conhecedor que de mim mesmo eu nada tenho, nada sou. Mas como homem de Deus, Pai, diante da Tua bondade, pela Tua misericórdia, eu lhe suplico, ó Espírito Santo, usa-me uma vez mais como instrumento em Tuas mãos, para que nós possamos sermos edificados diante da Tua palavra, Senhor, e possamos, Pai, crescermos na graça, no conhecimento e no temor que há em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, eu quero deixar esta meditação, pois o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração esta palavra. Nós buscamos em Deus uma mensagem que possa nos trazer esta edificação a este presente tempo em que nós vivemos. Não queremos aqui ser oportunista, não queremos aqui fazer uso do momento para fazer um motivo de sensacionalismo, não, muito pelo contrário. Mas eu acredito que o tempo presente que nós estamos vivenciando nos pede uma reflexão. E o texto sagrado ele vai nos falar diante dos ensinamentos que Jesus Cristo está mostrando diante das bem-aventuranças. O Evangelho escrito por Mateus vai nos trazer neste momento uma parábola, uma reflexão que o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar. E trazendo isto dentro de um cenário de construção, perceba que o Senhor ele vai dizer no capítulo 7, dizendo: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, o Senhor então vai fazer uma semelhança ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Então, como nós podemos aqui compreendermos o texto ora lido, ele vai nos falar de dois personagens. Esses dois personagens sendo homens, e nós observamos que o texto ele vai nos fazer uma reflexão a respeito do que nós ouvimos. Perceba que o Senhor nosso Deus, ele vai usar a pessoa de Cristo Jesus e vai estar nos orientando a respeito do que nós estamos ouvindo, e não só ouvindo, mas praticando. E quando nós usamos esta graça da parte de Deus, de sermos ouvintes e ouvintes praticantes, então nós vamos ver os benefícios que vai nos trazer para a nossa vida. Quando nós então estamos atentos a esta voz, nós certamente seremos alcançados das grandes bênçãos do Senhor. Quando nós estamos nesse texto, eu preciso
diante da direção do Espírito Santo de Deus, colocar alguns pontos que eu acredito que nós observaremos e nós conseguiremos extrair desta palavra um grande aprendizado para as nossas vidas. Perceba que o Senhor está falando de edificação. O Senhor está falando de alicerce. É tanto que o tema desta mensagem é a própria epígrafe da leitura do texto sagrado, os dois alicerces. Então perceba que o Senhor ele vai nos fazer entendermos diante do homem prudente e diante do homem insensato. Perceba que o Senhor ele está nos fazendo compreendermos que esses dois homens, eles estão vivendo o mesmo cenário. O Senhor ele não altera quando ele faz esta sua ilustração. O Senhor ele vai pegar esses dois personagens e fazê-los dentro do mesmo contexto. E esse contexto trazendo a respeito de uma edificação. É bem verdade que o Senhor aqui ele vai usar esta edificação trazendo como uma casa. Eu particularmente não quero me titular e não sou pedreiro, mas tenho um raso conhecimento na área da construção civil e, portanto, posso aqui, com um pouquinho de propriedade, modestamente falando, a respeito do que eu quero aqui discorrer nesse texto, porque a palavra de Deus vai nos falar a respeito que o Senhor Jesus Cristo, ele vai pegar então a construção de uma casa. E todos nós sabemos que o Senhor está falando a respeito da nossa própria vida. Eu não quero aqui ferir a exegese do texto, dizendo que esta casa representa a minha casa. Não, pode até ser, mas o texto ele não vai nos dar liberdade para tal. O texto vai trazer a casa, mas também trazendo justamente a minha vida, a nossa vida. Posso certamente atribuí-lo à minha casa, porque os meus feitos certamente eles irão trazer de alguma maneira direta ou indiretamente aos meus familiares ou à minha casa algum resultado benéfico ou não benéfico, mas o texto ele diretamente vai nos falar a respeito da nossa vida, vai nos falar a respeito da nossa intimidade, da nossa particularidade com Deus. Então entenda, aplicaremos o texto neste presente momento. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor ele pega esses dois personagens e vai nos mostrar dois personagens, um que é prudente, ou seja, este que ouve, e um outro que é insensato. Perceba que o Senhor vai nos fazer entendermos que quando o Senhor coloca esses dois homens diante do cenário, o Senhor inicia a sua fala com a primeira posição, sendo este que ouve a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, o Senhor vai fazer a semelhança desses ao homem prudente. Perceba que a prudência, ela está em prioridade por conta do que ouve e pratica. Então o Senhor ele vai usar esta colocação a respeito deste homem. Ele não se dá nome porque é uma ilustração que o Senhor está fazendo, ou seja, uma parábola para nós podermos então aplicar em nossas vidas. Perceba que este que ouve a palavra de Deus, eu vou fazer aqui, para a mensagem não ficar muito longa, eu vou fazer aqui o paralelo entre os dois e então por hora nós vamos ministrando, tendo os dois em mente, para que os irmãos então nos acompanhem. Então o Senhor ele vai usar a vida destes dois personagens, criando este cenário, o homem prudente e o homem insensato. Então perceba que os dois estão ouvindo a voz de Deus. Perceba que ninguém, de pronto momento, a olho nu, conseguirá perceber ou conseguirá dar ao entendimento quem é o prudente ou quem é o insensato. Porque são dois homens, duas pessoas que estão ouvindo a mesma palavra. Então isso é muito interessante. Perceba que, para nós aplicarmos isso aqui, permita-me fazer esta ilustração, que eles estão no mesmo ambiente, ouvindo a mesma mensagem, mas porém, o que nós iremos fazer uso dessa mensagem.
Perceba que o prudente que o Senhor está trazendo em primeiro ponto, ele se torna prudente não por simplesmente ouvir a voz de Deus, mas ele se torna prudente por ouvir a voz de Deus e colocar em prática a voz de Deus. Então nós estamos vivendo muitos dias onde nós vemos pessoas que ouvem a palavra de Deus. Ouvir é muito bom. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas perceba que o interessante não é apenas ouvir, mas é colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Pois os resultados do que nós ouvimos, somente nós ouviremos, ou somente nós colheremos esses frutos quando nós colocarmos em prática. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos que me ouvem, amigos da palavra de Deus, nós precisamos ter esta interpretação. Não basta apenas nós estarmos interessados a ouvir, mas que o interesse que nós temos em ouvir seja ao mesmo presente tempo de vivermos aquilo que nós ouvimos. Então essa semelhança, o Senhor ele vai pegar esses personagens e vai mostrar para nós o resultado. Esse resultado que nós estamos colocando em primeiro ponto aqui, aonde o próprio texto nos permite fazer essa aplicação, perceba que o Senhor vai nos dizer que esses dois homens irão edificar as suas casas, ou seja, as vossas vidas. Isto aqui fala de tanto um momento pequeno como um momento de longitude, aplicando em nossas vidas aquilo que nós plantarmos, aquilo que nós colhermos, ou aquilo que nós vivermos. Perceba que o texto vai dizer: esses dois homens, eles estão ouvindo e do insensato. Perceba que o Senhor ele vai começar a fazer a ilustração desta casa sendo edificada. Volto a dizer, casa, família, a construção da nossa história como ser, aquilo que nós projetamos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós sonhamos, porque a construção de uma casa, ela requer tempo, ela requer dedicação. E perceba que o primeiro personagem que o Senhor ele vai estar colocando nesse texto, ele vai dizer para nós que ele edifica esta casa sobre uma rocha. Então entenda que este que ouve a voz de Deus, o Senhor está trazendo a este uma ilustração, dizendo para nós: este que ouve, ele tem a prudência. Esta prudência, ela vai ser refletida não no exato momento em que ele está ouvindo, mas ao presente tempo da sua vivência. Na sua história de vida é aonde a prudência vai ser demonstrada. Então perceba que ambos estão edificando esta casa. Então, para mim poder aplicar esse texto aqui, eu preciso que os amados que me ouvem tenham em suas mentes que esses dois homens estão edificando as suas vidas, e isto ilustrado na casa. Então perceba que eles estão edificando, e essa edificação está sendo feita ao mesmo tempo. Não é uma questão que um edificou primeiro ou outro edificou depois. Não. O texto me permite ter esta interpretação. Ambos estão edificando ao mesmo tempo as suas casas. O que vai nos chamar a atenção aqui, que Jesus vai nos orientar, é em qual terreno que eu estou edificando esta casa. Então a pergunta que não se cala neste presente momento, meu amado irmão, minha amada irmã, meu jovem, minha jovem, crianças, adolescentes que me ouvem, em que terreno nós estamos aplicando esta casa? Ou seja, em que terreno eu estou edificando a minha casa? Em que terreno eu estou procurando edificar a minha casa? Qual é o pavimento que eu estou construindo sobre esse terreno? Quais as edificações que eu estou fazendo? Ou seja, quais são os alicerces que eu estou utilizando? Perceba que o Senhor ele não vai fazer aqui menção diante de um olhar técnico preciso para os dias odiernos, mas o Senhor ele vai fazer-nos menção a respeito das construções, e todos nós sabemos que para o quanto mais alto é construído,
ou para o quanto mais alto projeto ali foi pedido, certamente as suas estruturas, as suas bases precisam estar arraigadas, precisam estar fundadas, porque quanto mais sobe, certamente ele terá que ter uma profundidade em raiz para poder suportar, para poder aguentar. Então entenda bem isso que nós estamos dizendo na noite deste dia, nesta mensagem online, que eu espero em Deus que ela possa edificar a sua vida. O importante em tudo isso, querido, é a construção que nós estamos fazendo, e a construção, qual o terreno que nós estamos colocando. Perceba que essa construção, que ela está aqui trazendo a minha reflexão, que é a minha vida, é a sua vida. Podemos aqui incluir a sua casa, a minha casa, a sua família, a nossa família. Jesus então vai nos dar o entendimento que este homem, que é o homem prudente e o homem insensato, todos os dois ouviram a mesma palavra. O que diferenciam desses dois? Porque ambos ouviram e ambos tomaram uma atitude de construção, atitude de sair da onde estavam e começarem uma construção. Tudo aquilo que nós iniciamos, tudo aquilo que nós projetamos para a nossa vida, e nós sabemos que nós buscamos isso, buscamos construir, buscamos nos edificarmos, buscamos melhorarmos, buscamos ser seres melhores, buscamos estarmos estabilizados. Essa estabilidade vai depender do terreno aonde nós estamos construindo a nossa casa. Perceba que Jesus Cristo, ele vai trazer para nós que o homem prudente, ele procurou construir a sua casa sobre a rocha. Perceba bem, todos nós, irmãos, eu particularmente, quero entender que quando nós olhamos um terreno para construir um edifício ou uma casa, que seja por mais simples, ela sendo um terreno plano, aos nossos olhos, certamente nos traria uma melhor qualidade, menos sacrifício, porque é um terreno plano, não precisaria entrar com maquinário, não precisaria trabalhar de pronto momento com terraplanagem. Para quem conhece um pouco da área, era só chegar e começar ali a edificar e com muita facilidade levantar. Mas perceba que muitas vezes, na minha vida, na sua vida, quando o terreno parece ser mais rochoso, quando o terreno parece ser com maiores dificuldades, com mais pedregulhos, com mais pedras, o que ao meu olhar e ao seu olhar pode nos trazer, no pronto momento, algo de mais sacrifício, de maior liberdade de poder nos expormos, porque ao pronto momento, neste cenário, este terreno, sendo um terreno plano, nós poderíamos dizer, está muito fácil para construir, é só começar a cavar e levantar as paredes. Se nós olharmos por outro lado, quando nós olhamos um terreno rochoso, um terreno onde certamente existem rochas, certamente o trabalho vai ser bem maior, mas o resultado, eu te garanto, que vai ser perdurado. Vai ser um trabalho que vai trazer edificação. Então perceba que o Senhor vai trazer para nós a ilustração que este homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Perceba que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, está dizendo que este prudente ouviu a voz de Deus. E não só ouviu, mas as praticou. Perceba que o propósito desta mensagem na noite deste dia é para que nós possamos sermos ouvintes e praticantes. Que nós não viemos somente ouvir, mas que nós possamos ter um propósito em praticar aquilo que a palavra de Deus nos orienta. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas isto perde os seus valores quando nós não a praticamos. Então entenda que o Senhor, ele vai trazer em nossos corações a necessidade de nós praticarmos. Este outro homem, o insensato, também ouviu a voz de Deus. Vamos aqui, irmãos, trazermos para a nossa realidade. Ambos esses homens estão no culto, ambos esses homens estão nos ouvindo, e ao ouvir-nos, eles então vão vivermos aquilo que eles ouviram. Mas perceba que o fato dos dois ouvirem, um só coloca em prática, e o fato dele colocar em prática lhe dá o valor de ser chamado de homem sensato.
O homem insensato, ele também vai edificar, só que ele vai edificar de uma maneira que ele acredita ser mais fácil. Ele vai procurar um terreno aonde ele possa simplesmente começar a sua construção. E quando ele inicia a sua construção, essa construção vai tomando corpo, a sua casa vai ficando construída. Perceba que de pronto momento não dá para perceber a insatisfação de alguém. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que os dois homens edificaram as suas casas. Então nós olhando aqui, em um olhar assim, técnico, vamos entender, ambos estão construindo as suas casas. O interesse aqui, de pronto momento, entre aspas, é construir a casa. E os dois estão construindo. Finalização da obra. As duas casas estão edificadas. Então perceba, traz ao seu pensamento, permita-me aqui, acompanhe o meu raciocínio. Os dois homens iniciaram a sua construção, concluíram a sua construção, estão com as suas casas construídas. Todos os dois estão com as suas casas construídas. Alguém pode olhar e falar, ambos conseguiram chegar aos seus objetivos. E de fato, conseguiram chegar aos seus objetivos. Mas porém a vida, ela nos proporciona alguns interpérios. A vida nos proporciona alguns impercalços. E nós, irmãos, não sabemos o dia de amanhã. Por isso que é interessante nós ouvirmos e praticarmos o que nós ouvimos, porque a palavra do Senhor vai nos fazer entendermos que esses dois homens estão com as suas casas edificadas, mas não pouco tempo, agora vai vir algo para colocar à prova essa edificação. Perceba que só o fato de estar com a casa levantada não é o bastante, porque o tempo, eu gosto muito de meditar a respeito disso, o tempo vai nos provar, e eu volto a dizer, o tempo vai nos provar, e ele vai mostrar-nos aonde que está edificada a nossa casa. O texto vai nos permitir fazermos a interpretação desse texto da seguinte maneira, versículo de número 25, e desceu a chuva, e correndo os rios, e soprando os ventos, e combateram aquela casa. Se os irmãos estão aí me acompanhando nessa leitura, o versículo de número 25 fala do homem prudente, e o versículo de número 26 fala do homem insensato, que vai dizer que a mesma condição veio sobre ele. A palavra de Deus vai nos dizer que ele também, ao construir a sua casa, o versículo de número 27, vai dizer, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos. Entenda bem, o fato de nós sermos prudentes não nos dá o direito de dizermos que nós não iremos passar pelas mesmas provações do que os insensatos. O fato de nós estarmos presentes na casa de Deus, o bom fato de nós estarmos aqui neste momento ouvindo a voz de Deus, não nos dá o direito de nós acharmos que não passaremos pelas mesmas provações do que outros passam. É por isso que este presente momento que nós estamos vivendo, aonde nós estamos vendo todas as pessoas sendo assoladas, países com mais complicações do que o nosso, pessoas passando por maiores dificuldades do que nós. E não só esse presente momento, mas isso aqui se enquadra em toda a nossa vida, porque às vezes nós podemos até perguntar por quê, mas a diferença em meio a esta situação é o que vai nos fazer entender a palavra de Deus, é aonde a nossa casa está edificada. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Igreja de Jesus Cristo, nós também estamos sujeitos a sol, a chuva e ventos. Nós também estamos sujeitos a passarmos por essas dificuldades. Mas quando nós observamos que nós estamos
edificados, seja Deus louvado, sobre a rocha. Aí está a diferença. Perceba que ambas as casas estão construídas. Perceba que ambos os homens alcançaram os seus objetivos. Mas agora o que vai perdurar? Então a palavra de Deus vai nos dizer que veio. Perceba isso, eu quero só rapidamente meditar com você que perceba que veio a chuva, algo que vem de cima é fato. Depois vem as correntes, que são os rios, que certamente vêm por baixo, e os ventos. Então perceba que esta casa ela está sendo assolada na sua totalidade, tanto nas suas paredes, como nos seus telhados e como nas suas bases. Nós poderíamos aqui nomearmos essas 3 provações, mas eu não quero correr esse risco nesse presente momento. Mas nós estamos aqui sendo assolados as 2 casas pelo vento, pela correnteza, que seja o rio, e pelo vento. E ambas as casas estão passando pelas mesmas dificuldades. É nesta hora que nós veremos o quão bom é sermos prudentes. É nesta hora que nós veremos que valeu a pena nós optarmos pelo terreno rochoso, optarmos pelo terreno que nos proporcionou, trazendo para a ilustração do campo da área civil, um maior ardor, uma maior fadiga, um maior cansaço, o suor da camisa. O nosso terreno é mais rochoso, nos requeriu de nós um maior desempenho para podermos edificarmos, porque nós estávamos preocupados em edificarmos uma casa sobre a rocha. E todos nós entendemos, queridos, que esta rocha é Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero na noite deste dia entender que esta rocha, que é Cristo, e nós estamos edificados sobre esta rocha. Quando nós estamos edificados sobre esta rocha, meu amado irmão, minha amada irmã, Igreja Santa de Jesus Cristo, pode vir a chuva, pode vir os ventos, pode vir os rios, nós seremos atingidos por todas elas, mas nós permaneceremos de pé, porque o Senhor tem nos guardado debaixo das suas potentes e poderosas mãos. Resultado esse, que não é o mesmo obtido pelo homem insensato, por aquele que ouve, mas não pratica, por aquele que apenas se faz presente, mas não se precavê em fazer o que a palavra de Deus ordena. Então, na noite deste dia, a mensagem que o Espírito Santo de Deus coloca ao meu coração, para compartilhar com esta amada igreja que me ouve, para esses amados irmãos que me ouvem, é que nós possamos ser prudentes. E a prudência é esta: ouvirmos esta palavra e praticar esta palavra. Que nós não viemos sermos apenas ouvintes, mas que nós possamos sermos ouvinte e praticarmos esta palavra. Ainda que isto requer de nós um sacrifício, ainda que isso requererá de nós negarmos a nós mesmos, como a palavra do Senhor nos diz, mas nos dias de tempestade, nos dias de ventos, nos dias que os rios correrem, nós permaneceremos edificados, porque nós estamos sobre a rocha. Indiferentemente, querido, diante da circunstância que você está vivenciando, diante da circunstância que eu esteja vivenciando, diante do momento presente que nós estamos passando, mas se nós estamos edificados sobre a rocha, nós alcançaremos vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo. O homem insensato, infelizmente, ele também foi atingido. A sua casa foi atingida pelo vento, pela chuva e pelos rios. Mas a palavra de Deus nos diz no versículo de número 27, e descendo a chuva, e correndo os rios, e assoprando os ventos, e combateram aquela casa. Olha o final dele: e caiu, e foi grande a sua queda. Que na noite deste dia, pela graça do Senhor Jesus Cristo,
nós possamos permanecermos edificados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração. Permaneça a igreja de Cristo Jesus, mesmo sobre o vento, mesmo sobre a chuva, mesmo sobre as tempestades que venham nos assolar, sobre os rios que venham correr. Nós, estando em Cristo Jesus, nós permaneceremos. É como muitas vezes nós ouvimos os cristãos dizendo: nós somos palmeira, nós podemos estar aqui de pé, o vento vem, bate, vem a tempestade, nós podemos até declinarmos um pouco, mas logo nós voltaremos e alguém olhará e verá a nossa casa. Que a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua casa. Que a poderosa mão de Deus esteja sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre tudo aquilo que você projetou. E talvez nós não esperávamos, como de fato não esperávamos, tantos ventos, tantas correntezas e tantas assolações. Mas se você, querido, se nós permanecermos edificados sobre esta rocha, perceba bem, tudo isso vai passar. E a sua casa permanecerá edificada para a glória de Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida por mais uma vez e aqui agradecer pelo momento que você tem nos acompanhado pelas redes sociais. Nós procuraremos agora, até por força de necessidade, procurarmos interagirmos um pouco mais, permitindo Deus, na próxima terça-feira, a partir das 19h30, nós voltaremos aqui a estar também trazendo uma mensagem para os amados irmãos. De igual modo, na quinta-feira também, às 19h30, aqui estaremos também para trazermos uma mensagem aos amados irmãos. E dentro dessa necessidade, dentro da rede social, nós manteremos informações a respeito de todos os eventos que nós faremos nessa orientação da rede online. Eu quero orar pela sua vida e pedir que a bênção de Deus seja sobre você e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, Criador dos céus e de toda a terra, diante da Tua presença, Senhor, nós temos ministrado esta palavra que o Teu Espírito Santo tem colocado ao meu coração. Senhor Deus, sabemos que nós passamos por este momento, Senhor, por ventos, por chuva, ó Deus querido, por rios que estão batendo, mas nós que ante da Tua presença estamos edificados sobre a rocha. Tu és a nossa rocha, em Ti, ó Deus, nós confiamos. Por isso podemos, ó Pai, dizer: estamos de pé pela graça que o Senhor tem nos concedido, diante do agir e do mover do Teu Espírito Santo. Alcance, Senhor, estas vidas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, Senhor, através destas redes, ó Deus querido, através, ó Deus Pai, desses instrumentos que o Senhor tem dado sabedoria aos homens, para que possamos, ó Deus, então fazer uso, e uso para o bem, diante da Tua presença. Ó Deus, toma nas Tuas mãos a cada pedido em oração, toma em Tuas mãos, Senhor, do menor ao maior. Alcance, ó Deus querido, e cumpra em nós os Teus propósitos, e permita-nos, ó Deus, que as nossas vidas continuem sendo instrumento nas mãos do Senhor. Diante da graça que há no Teu santo nome, nós Te pedimos e por fé nós o agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a todos, meus amados irmãos, que Deus em Cristo recompense a sua vida. Nós continuaremos mantendo este contato pelas redes sociais. Volto a dizer, eu não tenho muita prática, mas buscarei aqui, sendo assessorado pelos amados irmãos, buscarmos aí meios para nós podermos termos mais momentos bons como esse. E eu estou sendo muito sincero, gostei deste primeiro momento, dessa primeira experiência. Não sei se consegui agradar a todos, mas o propósito do nosso coração foi da melhor maneira poder atender a todos vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Estarei impetuando a bênção apostólica sobre as vossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E você que nos ouve, que assim acredita, possa dizer amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Juntos somos mais fortes. Deus abençoe a todos. Amém.